Está comigo aqui essa noite para a gente ouvir um pouco da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 25. Nós vamos falar de uma mulher de nome Abigail. 1 Samuel 25, 24. Todo mundo achou? Amém? 1 Samuel 25, 24. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no meu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que envieste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os dias. Amém. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Novamente eu estou no teu altar. Que as minhas palavras sejam suas palavras. Senhor, que essa palavra toque almas nessa noite. Reviva os corações para a tua honra e a tua glória. Amém. Meus irmãos, o tema deste mês é crescer. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar do crescimento nessa passagem de Abigail? E aí o que eu pensei? Abigail, ela não se deixou parar, estacionar por um homem que era louco, um homem que era grosso, numa época onde a mulher não tinha voz, a mulher não tinha autoridade. E aí eu pensei, movimento. Nós temos que aprender a crescer com movimento. Nós não podemos ficar estacionados por problemas. Nós não podemos estar estacionados por achismos, por religiosidade. Nós não podemos ficar estacionados por medo. Essa noite eu quero convidar cada um de nós a fazer um movimento. Aquele movimento que quando Abigail ouviu o servo chegar até ela e falar: Senhora, o meu senhor não serviu a Davi. Ele se negou a servir Davi. E Abigail, naquele momento, ouviu. Guardem bem essa palavra, ouviu. Ela ouviu aquela palavra. E ela sabia que ia ter derramamento de sangue. Ela sabia que na tua casa ia ter um derramamento de sangue. E aquilo parou ela? Não parou. O que ela fez? Ela pegou, subiu no jumento, pegou um monte de mantimentos e foi até Davi. Ela sabia que ela ia encontrar um homem nervoso, um homem que tinha ajudado Nabal, e Nabal se negou a retribuir a bondade que ele tinha feito. E aí o que ela faz? Ela desce até Davi, e Davi subindo já para matar
todo o povo dela. E o que ela faz? Ela humildemente desce do seu jumento e se joga aos pés de Davi. E tudo aquilo que o esposo dela tinha falado para ela, ela se jogou para si. Ela falou, meu rei, me perdoa. Perdoa a minha transgressão. Só que a transgressão não era dela, era do esposo dela. E ela tomou para si aquele momento. E aí eu pergunto para você essa noite, quantas vezes eu e você fazemos isso? Tomamos a responsabilidade para nós, para evitar um mal maior. Quantas vezes eu e você ficamos paradas diante daquela conversa e falamos, não é comigo, deixa para lá, não é? Está falando do meu pastor? Não é comigo. Falou da minha pastora? Também não é comigo. Então, o movimento que eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, é de se posicionar. Nós temos que ter o movimento de nos posicionar mediante as situações. Da mesma forma como Abigail se posicionou. Ela foi lá para evitar um mal maior. E ela fez aquilo sem falar para o esposo dela, que já tinha negado. E mesmo assim ela se arriscou. Lá chegando, ela falou tudo aquilo para Davi. E Davi falou, graças a Deus, que Deus te trouxe até aqui. Porque ia haver derramamento de sangue. Ele não ia ter piedade do povo dela. Ele não ia ter piedade da casa dela. E ela, mesmo assim, ela fez o movimento de crescer, de poder se humilhar mediante aquele fato. Mas aí eu fiquei pensando, o que seria movimento? E aí eu fui procurar. E tem aqui uma coisa que eu achei muito legal. Em termos gerais, movimento significa a ação, ou efeito de se deslocar, de mudar de posição ou de estado. Ei, eu e você, nós temos mudado de posição? Ou tem que ser que nem eu falo, eu sou Pedro. Eu sou Pedro, mas o que me impede de ser conciliadora como Abigail? O que te impede de se mover do seu lugar e ser diferente? Fazer diferente? Porque o Senhor nos dá força, nos dá coragem. Quando a gente se batiza, a gente não se faz tudo novo? Mas espera aí, por que o velho homem tem que tocar em mim e me impedir de fazer o movimento de crescer na palavra, de crescer na casa de Deus? Porque o medo me impede de chegar e falar, eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou falar de Deus lá no meu serviço. Só que como eu posso parar se o Deus que nós servimos é um Deus de força? É um Deus que não se abala. Ei, irmão, ei, irmã, que Deus é esse que nós estamos seguindo? Que nos para, mediante as coisas que nós temos vivendo, mediante as circunstâncias. Deus te chama para crescer em movimento. Deus te chama para fazer a obra dEle. A obra dEle não precisa ser feita aqui no altar, a obra dEle precisa ser feita lá fora. É lá fora. É nas escolas, é nos nossos serviços, é na nossa família, com os nossos amigos. Mas posso falar para vocês o que eu ouvi recentemente? Você está muito falando de Deus. Sabe o que eu disse? Glória a Deus por isso. O medo não pode me parar. O que o outro acha não pode nos parar. O nosso movimento tem que ser um movimento forte, porque nós temos um Deus forte. Deus essa noite, Ele vai te dar força, Ele vai te dar garra, Ele vai fazer você mudar, Ele vai fazer você ter ação. Nada vai poder nos parar, em nome do Senhor Jesus, o Deus todo-poderoso e forte, que habita em nós. Isso não quer dizer respeito só a mim, é respeito a cada um de nós.
Deus te chama esta noite para fazer um movimento de crescimento lá fora. Aqui na igreja é muito fácil, gente. É muito fácil eu falar de Deus para quem já conhece Deus e para aquele que não quer ouvir. E para aquele que fala para você: ei, você está bitolada na igreja. Glória a Deus, eu quero estar bitolada aqui mesmo. Eu quero estar bitolada aqui e lá no meu serviço. Eu quero falar mais de Cristo. Eu quero que a minha rua fale de Cristo. Eu quero que o meu vizinho, que os meus amigos, os meus patrões. Você não pode se esconder, você não pode esconder quem você é. Deus te chamou para você fazer um movimento de crescimento. Deus te chamou para você fazer um movimento da obra dEle. Ele é amor, Ele é vida. Orar só orar, gente. Oração é ótimo, é maravilhoso. Mas oração sem ação é morta. Oração sem ação é morta. Dobra o teu joelho, ora: Senhor, eu quero ter um coração mais corajoso em Ti. Eu quero ouvir a Tua palavra. Como é que eu posso ser diferente se eu estou todo o tempo olhando outras coisas que não é as coisas de Deus? A gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio. A palavra de Deus, ela tem que entrar primeiro na sua mente. Na sua mente que ela tem que tocar primeiro. Porque se ela está aqui firme na sua mente, ela vai ser ligada no seu coração. Se a tua mente está em Deus, se o seu pensamento está em Deus, se você está aqui, lendo essa palavra está entrando em você, ela está falando com você, ela está movendo o seu braço, ela está movendo o seu saber, o seu sentir, o seu agir, a tua palavra, as suas ações, porque é aqui, gente, que o crente busca força. Esse aqui é o nosso alimento. O nosso alimento é a Bíblia. Como é que eu posso crescer se eu acho, só domingo tá bom? Como é que eu posso crescer se a minha palavra eu só ouço aqui agora? Se lá fora na minha casa eu não falo. Não falo com os meus filhos, não falo com os meus amigos. Eu não vou discutir religião. Gente, a gente tem que discutir religião, sim. Não preciso bater boca com ninguém. Eu preciso ser como Abigail. Conciliadora. Eu preciso ser como Abigail, ouvinte. Eu preciso ser como Abigail, movimento. Eu não tenho que estar estacionada quando eu ouço o problema. Eu não tenho que estar parada. Deus falou que a gente tem que ser, que a gente é pequeno. O nosso Deus fala que a gente não é nada. O nosso Deus fala assim: não vá, seja covarde. Não, não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala: creia em mim, porque eu sou contigo. Seja forte e corajoso. A palavra de Deus vá e fale, pregue o evangelho a toda alma vivente. A palavra de Deus fala que aquele que acredita em mim de todo o coração, que ora e acredita, vai alcançar. A palavra de Deus fala para mim e para você que nós somos iguais. A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Porque eu e você tem que fazer acepção de pessoas. Não importa quem seja, grande, alto, criança, jovem, velho, nós temos que falar de Deus. Nós temos que falar. Mas se eu falar, o que vai acontecer? Não importa o que aconteça, Deus é contigo. Deus é contigo. Aqui também, eu queria falar 3 palavras para vocês. Primeiro, ouvir. Aí eu fui lá em Jó 37:2 e fala assim: dai ouvidos ao trovão de Deus
estrondo que sai da sua boca. Irmão, dai ouvido ao chamado de Deus essa noite. Dai ouvido ao chamado de Deus essa noite. Ele ruge como um leão em mim e em você. Essa noite Ele te chama para fazer um movimento de crescimento. Um crescimento de espírito. Um crescimento de verdade, um crescimento na palavra. Busca Ele de todo o seu coração. Vá em frente, vá igual um alvo. Seja flecha, seja como águia. Que a palavra de Deus seja estrondo no seu coração, na sua mente. Que ela possa te transformar essa noite. Aqui, em Abigail, fala assim, ó. Porém, em um dentre os moços, o anunciou Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Olha só. Imagina alguém chegando para você e falando, olha, o seu marido me destratou. E vai ter um derramamento de sangue. Um servo chegou até ela. Ela poderia muito bem estar falando, mas isso não é um problema meu. Não poderia? Quantas vezes eu e você falamos, esse não é um problema meu? Nós precisamos ter coragem de ouvir e coragem de falar. A nossa boca pode falar palavras de sabedoria. Desde que nós temos o firmamento em Deus. Eu e você temos que ter o firmamento em Deus. Ação e movimento. Aí eu fui procurar lá em 1 Coríntios. Ação e movimento. Corrida da fé, movimento na igreja é servidão. Servir. 1 Coríntios 9, 24, 25. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Ei, irmão, ei, irmã, como eu e você vai ganhar o prêmio eterno, a nossa vida eterna, se nós não nos posicionarmos? Se eu estou cansada, se eu tenho a minha casa, não dá para me deixar a minha casa. Trabalhar na igreja, ficar lá 2, 4, 5 horas. Não. Trabalhar na cozinha, imagina. Eu sou líder de ministério. Limpar o chão? Não. Eu não. Eu sou líder de ministério. Ei, vou te contar um segredo. Jesus, com 12, serviu. Jesus lavou o pé de 12. Jesus deu pão para 12. E Jesus serviu vinho para 12. Quem sou eu e você? Quem você acha que é? Quem eu acho que eu sou? Que eu não posso servir na casa de Deus? Ação e movimento. Crescimento de servidão. Servir foi aquilo que o Filho de Deus veio e nos ensinou. Eu estou falando coisa errada? Vai procurar na Bíblia. Você quer que eu te fale uma outra pessoa que serviu? Ruth. Ruth chegou numa terra estranha, o que ela foi fazer?
foi lá semear, foi lá colher, trabalhou para sustentar ela e a sogra. Estou falando coisa errada? Vamos mais um pouquinho para frente. Ou melhor, para trás. Vamos falar de José. José foi vendido como escravo. Estava tudo perdido, sem família, numa terra estranha. O que ele foi fazer? Trabalhar. Foi para a prisão, o que ele fez? Ele viveu pela circunstância? Igreja, ele viveu pela circunstância? Não viveu pela circunstância. Ele fez um movimento de fazer diferente. Ele mudou a situação dele, porque ele era bom? Porque ele acreditou aqui, ó, na palavra de Deus. Havia uma promessa sobre a vida dele. Assim também como havia uma promessa sobre a vida de Abigail. E ela se moveu, ela fez ação, ela agiu no momento certo, ela acreditou naquele Deus que Davi tinha. Ela se humilhou, ela se jogou prostrada aos pés. Trouxe para ela a responsabilidade, ela agiu. Gente, nós temos que agir também. Nós temos que agir aqui na casa de Deus. Por que eu não posso servir? Não importa a posição, não importa o que eu faço. Eu vou para a cozinha alegre, feliz. Eu venho limpar o chão feliz. Eu limpo o altar feliz. Eu faço uma ornamentação feliz. Tudo eu coloco Deus. Eu quero agregar, eu quero trazer meus irmãos. Eu quero trazer você, todo mundo. Eu venho servir com alegria. Vocês viram o jantar de domingo? Quem estava aqui no jantar de domingo? Fui eu que fiz, só não fala para Edilene. Mas eu que fiz o arroz, eu que fiz o estrogonofe, eu era a chefa, eu que mandei na cozinha. Não é, Edilene? Não mandei na cozinha? Só que não, quem fez foi ela. Porque é isso que é servir. É isso que é a ação de servir. É ter comunhão com meu irmão. É viver em comunhão. Não quer dizer que eu sou perfeita ou que nós somos perfeitos, mas quer dizer que nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Servir com amor, servir com dedicação. Não é, ai, que saco, eu vou ter que fazer tudo. Não, eu estou fazendo. A minha alegria era estar lá junto, ajudando, auxiliando, fazendo a obra de Deus e olhar para o lado e saber que ali tinha a minha irmã de igreja. Eu estava feliz porque ela me convidou. É isso que é servidão, gente. Servir com amor, com vontade. Falar, Jesus, obrigado por eu estar aqui servindo. Quanta gente não queria estar aqui, está lá fora, perdido. E eu e você, nós temos paz. Um pouco com Deus é muito. Minha mãe falava isso para mim. Um pouco com Deus é muito. E muito sem Deus é nada. E eu vejo isso nas pessoas. Pessoas que têm tudo reclamando. Eu levanto de manhã, eu vou agradecendo. Jesus, obrigado pelo meu serviço. Jesus, obrigado porque eu estou falando, porque eu estou andando, porque eu tenho mais um dia a oportunidade de falar de Ti. Eu falo de Deus com, daqui a pouco a 99 não me pega mais. Porque eu fico convertendo todos os 99. Porque nós temos que ser isso. Nós temos que falar de Deus. Falar com amor. Servir a Deus é falar da palavra dEle. Aqui também, eu queria falar para vocês de outro tópico, que é o último. Que é sobre coragem. Vocês sabiam que coragem na Bíblia aparece 82 vezes? Coragem. Pois é. Nós temos que ter coragem.
Coragem para fazer o movimento de crescermos, de nos desafiarmos. Ei, eu quero amanhã ou depois ver você aqui também, falando de Deus, pregando sobre a palavra de Deus. Ela tem que bater forte em você. Só que você parado, ela não vai chegar até você. Deus está aqui, ó, batendo constantemente. Eu e você precisa abrir essa porta. Ele continua batendo. E aí nós negamos. Sabe por quê? Porque a gente está ocupado demais. Ai, mas eu não tenho tempo, Mari. Eu não tenho tempo. Meu irmão, você precisa tomar coragem para criar esse tempo. Levanta meia hora mais cedo e vai buscar a palavra de Deus. Dorme 15 minutos mais tarde e dobra o teu joelho e vai orar ao Senhor. Ah, mas não dá para mim falar de Deus na minha casa. Meu irmão, não tem que um jantar na sala, o outro na cozinha e outro no quarto. Abra a porta do quarto dos seus filhos. Traga ele para a mesa. Senta vocês todos na mesa. Todos. Tenha coragem de tomar essa atitude. Monte uma mesa. Não precisa ser uma mesa chique. Monte a sua mesa. Mulher, vai para o seu fogão. Faça algo especial para a sua família. Abençoe o seu alimento. Tenha coragem de convidar o seu esposo, os seus filhos. Mari, eu não consigo. Abigail também não ia conseguir, não. Ela estava praticamente com um monte de soldado lá querendo matar. E o que ela fez? Ela se acovardou? Ela se acovardou, igreja? Não. Então eu e você não podemos nos acovardar. Tira o celular dos seus filhos. Vamos todo mundo sentar na mesa, sem celular. Vamos orar aqui. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa meu alimento, abençoa tudo que precisa ser abençoado, retira de tudo que é de ruim dentro do meu lar. Hoje eu quero te convidar a se posicionar em coragem, em movimento, em ação, porque somente assim você vai crescer com o Espírito Santo de Deus. Somente assim você vai crescer e ser melhor como crente, como cristão, como temente a Deus, como filha de Deus. Se você não se movimentar, você ficar estacionada, nada vai mudar. Para a sua casa servir ao Senhor, você tem que se movimentar. Você tem que crescer e você tem que ter atitude. Você tem que ter ação. Não é falar assim, não, vamos todo mundo. Não. Olha, vou ensinar vocês. Meu amor, hoje eu fiz um jantar maravilhoso para você. Vamos jantar junto? Meu filho, você é valoroso. Você é um filho. Meu, foi aquele dia que ele mais te... que eu sei como é que eu sou mãe. Mas você fala assim, meu filho, você é abençoado. Meu filho... Gente, abre a boca para profetizar sobre a sua criança, sobre o seu filho. Pai, você também profetiza sobre seu filho. Você é abençoado, você é poderoso. Olha que homem valoroso você vai ser. Ai, Mari, mas o menino nem vai à casa. Profetiza que Deus vai fazer a obra. Agora, se você ficar lá, esse menino não faz nada, esse menino não me ajuda, não vai fazer mesmo, minha irmã. Olha o que você está falando para o seu filho, para a sua filha. Você tem que se posicionar, você tem que ter coragem, você tem que falar, ei, nós vamos hoje jantar em família, nós vamos falar de Deus. Abre lá um versículo, fala um versículo, começa a proclamar. O menino foi dormir? Oh Jesus, que anjinho abençoado, abençoa meu filho, porque eu sei que ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Coragem, não tenha medo.
Deus te deu coragem, força, garra. Nós vivemos um Deus do impossível. Um Deus que não aceita o não. Você e eu precisa termos coragem, ouvir, ação e movimento e coragem. Para a gente prosseguir, para a gente fazer melhor. Para nós sermos melhor em Cristo. Como eu e você vai ser melhor em Cristo parado? Ah, mas esse negócio da igreja não está legal, está tudo bagunçado. Qual foi o dia que você arrumou? Qual foi o dia que você veio aqui arrumar? Qual foi o dia que você... Todo mundo aqui conhece os líderes. Eu comecei assim, se precisar de mim, você pode me chamar, tá? Não conhecia ninguém. Se precisar de mim, você pode contar comigo. É assim que a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo. Movimento e ação. Orar, movimento, ação. Para a gente alcançar o crescimento. Eu e você temos que ser como Abigail, ouvintes. Ouvir mais. Para entender o que Deus quer nos falar. Precisamos nos mover mais. Nos posicionar mais. Termos coragem. Amém? Vamos se levantar para a gente orar em nome de Jesus?